Sua mente é capaz de construir a realidade que você deseja, pois sua mente produz a energia que observa a realidade ao seu redor, e é a partir desta energia que sua realidade se forma. Olá, eu sou Ismael, e hoje eu gostaria de conversar a respeito da nossa percepção de questões que por muito tempo conseguiram manter confinadas aos meios acadêmicos e científicos, mas que hoje, com a popularização da internet, têm encontrado reverberações mais interessantes e plausíveis na massificação da discussão entre pessoas comuns. É possível formar uma linha de raciocínio que vai fazer sentido à medida que tentamos estabelecer uma ligação entre os fenômenos. Eu digo fenômenos porque são fatos que a ciência já comprovou que existem, mas ainda não conseguiu explicá-los. Hoje, pessoas comuns que estudam o poder que a consciência tem na colaboração da construção da realidade desejada têm alinhado estes fenômenos em um mapa bastante convincente, que acabam por chamar a atenção de mais gente que, chegando às suas próprias conclusões e compartilhando isso, solidificam conceitos que hoje, na falta de termos melhores, chamaremos de lei da atração. Há algumas décadas atrás, havia um termo muito usado nos meios esotéricos, o éter. Esse termo que veio da Grécia Antiga, onde filósofos como Aristóteles propuseram que o universo era composto por 4 elementos, terra, água, ar e fogo, mas que os corpos celestes seriam feitos de um 5º elemento, o éter, ou quinta essência. Eles acreditavam que o éter preenchia o espaço entre os corpos celestes e era a substância do cosmos. Acreditava-se que a consciência é uma forma de energia que está de alguma forma ligada a um campo energético que permeia todo o universo. Essa teoria sempre foi ridicularizada pelo meio científico, mas hoje ganha atração à medida em que experimentos da física quântica apresentam perguntas que a ciência convencional não consegue responder. No mapa dos fenômenos que citei no início, essa teoria encontra uma ligação muito íntima com a teoria dos campos mórficos, do Dr. Rupert Sheldrake, que falei no vídeo anterior. Vou deixar um link para esse vídeo no primeiro comentário fixado. Outro fenômeno que a ciência estuda, mas que ainda não apresentou nenhuma explicação definitiva a respeito, é o fenômeno do efeito placebo. Esse fenômeno demonstra como a mente é capaz de curar o corpo apenas por acreditar na cura. O Dr. Joe Dispenza, neurocientista, autor de diversos trabalhos a respeito de desenvolvimento pessoal, lei da atração e poder da cura pela sugestão, entre outros assuntos, onde fala a respeito do poder da consciência na construção da realidade, cita este fenômeno, entre outros exemplos, como uma das linhas de estudo para chegar às suas conclusões. A própria história pessoal do Dr. Dispenza aponta nessa direção. Ele conta que, após ter sofrido um grave acidente, ele soube de seus médicos que teria que fazer uma cirurgia extremamente agressiva, que limitariam para sempre os seus movimentos. O Dr. Dispenza, que tem profundo conhecimento em técnicas de meditação e consciência corporal, decidiu que seria capaz de curar seu corpo sozinho. Hoje ele dá palestras contando sua experiência e como ele usou o poder da consciência para construir a realidade que ele vive hoje. Muitos outros profissionais renomados nas mais diversas áreas estão falando a respeito, escrevendo livros e desenvolvendo seus próprios experimentos, que confirmam suas crenças no poder da consciência na construção da realidade. Isso, em grande parte, se deve aos grandes avanços na ciência, que permitiram a construção de dispositivos como o Grande Colisor de Hadrons, por exemplo, e que permitem experimentos que demonstram a existência de muitos fenômenos. A partir destes fenômenos, são geradas novas teorias, e hoje existem infinitamente mais perguntas do que respostas no mundo da ciência. Um experimento que fascina muitos curiosos no assunto que estamos tratando é o experimento da dupla fenda. Neste experimento, os cientistas criaram um dispositivo capaz de lançar partículas subatômicas em uma superfície que, de alguma forma, registra com precisão o impacto desta partícula. Vejam bem, partículas subatômicas, ou seja, uma partícula de um átomo. Colocaram então um obstáculo com 2 fendas entre o dispositivo e a superfície. E após um primeiro teste, ao conferir a superfície, constatou-se que as partículas deixaram 2 marcas nela,
como se as partículas estivessem se comportando como onda, ou seja, ora em uma fenda, ora em outra. Foi então que tiveram a ideia de colocar um outro dispositivo capaz de fazer a contagem no momento em que as partículas estavam sendo lançadas, e foi aí que veio a surpresa. Ao conferir a superfície de impacto, percebeu-se que só havia uma única marcação de impacto. Constatou-se então que as partículas, ao serem observadas, não se comportavam mais como onda. Isso criou uma nova teoria chamada de ação do observador. Fica claro que desde a antiguidade, pensadores e pessoas esclarecidas vêm percebendo que existe uma força que organiza todas as coisas no universo e que foi dado à humanidade o poder de perceber esta força. Nossa intuição vem demonstrando que estar consciente da existência desta força ajuda a guiá-la na construção da realidade, para o bem ou para o mal. Esta força não faz distinção entre bem e mal, apenas percebe a presença do observador e a energia que ele tem em si. Por isso, é tão importante estarmos conscientes disso. É importante também trabalhar a maneira como lidamos com nossas emoções, pois a emoção de um momento não precisa ser a energia que uma pessoa irradia. A filosofia estoica ensina justamente isso. Não deixar que a emoção de um momento determine o que você permanecerá sentindo. Isso não só é ruim para a sua saúde mental, como interfere no futuro que está se formando à sua frente. Existem muitos outros experimentos que vão de encontro à ideia de que a realidade reage à emoção do observador, e essa questão ainda será bastante abordada aqui no canal. Nós somos os observadores da realidade, e cuidar das nossas emoções, praticando estoicismo, gentileza, bondade, bom senso, evitando deixar nossa mente divagar por caminhos sombrios ou pouco edificantes, não só nos torna pessoas melhores, como constroem a mentalidade que gera o futuro que desejamos. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e comente como esse tipo de conteúdo te ajuda na busca por um futuro melhor.